E aí pessoal, tudo belezinha? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo e o assunto de hoje é relações. O que é relações? O que são relações matemáticas? O que é isso? Bem, a gente sabe que é uma relação, se a gente parar intuitivamente para pensar, a gente vai achar que intuitivamente uma relação é uma comparação entre dois objetos matemáticos. Por exemplo, uma relação menor ou igual a. 3 é menor ou igual a 4. Essa relação menor ou igual a faz com que eu compare dois números, 3 e 4. Então o parzinho 3, 4, ele satisfaz essa relação. Agora, o parzinho 5, 2, por exemplo, não satisfaz. 5 não é menor ou igual a 2, mas 2 é menor ou igual a 5. Então, esses parzinhos não são A, B, não quer dizer que B, A também satisfaz. Tá ficando um pouco impreciso esse negócio, né? Então a gente vai definir uma relação mais precisamente como sendo um conjunto de pares ordenados. Como assim uma relação é um conjunto de pares ordenados? Vamos para a lousa e nós vamos entender isso melhor, beleza? Então uma relação é um conjunto de pares ordenados. Bem, vamos ver de novo aquele exemplo do menor ou igual a. A gente usa aquele símbolo assim, né? Menor ou igual a. Se ele é um conjunto de pares ordenados, para pensar, ele é esse conjunto aqui, ó, de todos os números xy, tais que x e y são inteiros, por exemplo. Vamos pensar nessa relação entre dos números inteiros, por exemplo. X e y são ambos inteiros e y menos x pertence aos naturais. Não é isso? A gente viu, por exemplo, ali, eu não lembro quais eram os números, mas vamos ver, o 2 e o 5 satisfaz, porque o 2 é menor ou igual a 5. De fato, 5 menos 2 é 3 e 3 é um número natural. Já o parzinho 5, 2 não satisfaz, porque 5 não é menor ou igual a 2. Realmente, 5, 2 vai ficar 2 menos 5 é menos 3. Menos 3 não é um número natural. Tá? Então, esse conjunto de todos os pares x e y inteiros, de forma que a diferença de segundo menos o primeiro é um número natural, é um conjunto chamado, é uma relação, então é um conjunto chamado de menor ou igual a. A gente pode usar a notação, o parzinho x e y pertence a esse conjunto, mas é esquisito, Normalmente, nós matemáticos, nós escrevemos assim, primeiro, relação, segundo. Então, x menor ou igual a y. Essa notação já é mais natural para a gente. Está acostumado a fazer essa escrita aqui, Essa escrita aqui nem tanto, mas elas são a mesma coisa. Então, a gente define, na verdade, uma relação como um conjunto de pares ordenados, mas a gente sempre usa a notação desse jeito. Se existe uma relação R, por exemplo, se R é uma relação, então ela é um conjunto de pares ordenados, a gente vai dizer que se xy, o par xy pertence a essa relação, a gente vai escrever então x, r, y. Tudo bem? Agora vamos ver um tipo específico de relação, que vai ser o que a gente vai querer trabalhar. Sejam R uma relação e A e B dois conjuntos. A gente vai dizer que R é uma relação sobre A, tá? Uma relação sobre A, se ele for um subconjunto de A cartesiano A. R é um conjunto, ele pode ser um subconjunto de alguém. E R vai ser uma relação de A para B se ele for um subconjunto de A cartesiano B. O que é A cartesiano A cartesiano B? É isso aqui, Se eu tenho um parzinho AB que pertence a esse conjunto, isso aqui quer dizer que A pertence a A e B pertence a A. Tá? Se o parzinho AB pertence ao A cartesiano B, isso quer dizer que A pertence a A e B pertence a B. Tá? É isso. Então é uma relação sobre A se todos os parzinhos que estão em R são parzinhos de elementos em A, e ele é uma relação de A para B se todos os parzinhos que estão em R, o primeiro elemento é A de A e o segundo elemento é um elemento de B. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo
Vai entender o que é uma relação entre conjuntos direitinho? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então nós temos esse conjunto A, esse conjunto B, tá bom? O conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4. O conjunto B, os elementos 4, 5, 6, 7. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 relações. Né? A gente viu que relação é um conjunto de pares, né? Então, todos esses conjuntos aqui são conjuntos de pares, de elementos, tá? R, S, T, U, V. Então, eles são relações. Vamos verificar se eles são relações sobre A, de A para B, esse tipo de coisa? Olha, a relação R é uma relação sobre A. Por que é uma relação sobre A? Porque todos os elementos dele, olha só, são formados por pares AA. Né? Então ele é um subconjunto de A cartesiano A. Olha só, 1, 1 estão em A. 2, 2 estão em A. O 3, 3, os dois estão em A. O 4 e o 4, os dois estão em A. Então o R é uma relação sobre A. O mesmo acontece com S. Olha só, 1, 1 sobre A. 2, 2, os dois elementos, o 2 e o 2 são o mesmo, estão sobre A. Tá? Note que aqui não precisa estar todos os elementos do conjunto A. Tá? Basta ser elementos que estão em A. Tá? Então, tanto esse quanto esse são relações sobre A. Tá? T é uma relação de A para B. Olha só. O parzinho aqui, ó, cada parzinho tem que ser um elemento de A e um elemento de B. Um elemento de A e um elemento de B. Vamos verificar lá? O 1 está em A. O 4 está em B. Você fala assim, mas o 4 também está em A. Tanto faz. Tanto faz. Né? Ele está em B também. É isso que importa. Esse 4 aqui é o 4 daqui. Tá? Então, o primeiro elemento está em A? Tá. O segundo elemento está em B? Tá. Beleza. E aqui, ó, o primeiro elemento está em A? O 1 está em A. E o 5 está em B? Tá. Né? E não pode ser uma relação sobre A, porque o 5 não é um elemento de A. Mas 5 é um elemento de B. Assim como o 4 também. Então, os pares aqui são todos os elementos de A e elemento de B. Elemento de A e elemento de B. Então, T é uma relação de A para B. Vamos verificar o conjunto U. O conjunto U tem um par 4, 4 e um par 5, 2. Eu posso desconfiar que não é uma relação sobre A, né? Porque não tem 5 em A, mas tem 5 em B. Mas não tem 2 em B, tem 2 em A. Então esse parzinho 5, 2 parece um parzinho BA, né? Um elemento de B e um elemento de A. E esse aqui, 4, 4, pode ser também, né? O 4 está em B e o 4 está em A. Então, U é uma relação de B para A, porque cada elemento dele é um elemento do tipo BA. Um elemento de B é um elemento de A. E V, 1, 7. 1, 7 é um par, 1 está aqui no A, o 7 está em B. E o 7, 1, o 7 não está em A. O 7 está em B e o 1 está em A. Então esse V é uma relação, mas não é nem uma relação sobre A, nem uma relação de A para B e nem uma relação de B para A. Ele é só uma relação. Simples assim. Porque uma relação é um conjunto de pares ordenados. Isso aqui é um conjunto de pares ordenados, então ele é uma relação. Mas ele é relação sobre A, de A para B, de B para A? Nenhuma dessas. Ele é simplesmente uma relação. Tudo bem? Então existem vários tipos de relação. Pode ser simplesmente uma relação, ou uma relação sobre A, ou uma relação entre conjuntos, de A para B ou de B para A. Beleza? Agora vamos ver algumas propriedades de relações. Se é uma relação sobre A, agora uma relação sobre A, se para todo x em A, x é Rx, então essa relação é reflexiva. Se para todo x em A, x não R em x, né, essa barrinha quer dizer que ela não satisfaz aquela relação, ou o parzinho x não está no conjunto de pares que é o R, então, se isso acontece, a relação é antirreflexiva. Agora, se para todo par xy em A, xry implicar yrx, então essa relação é dita simétrica. Xry implica yrx. Existe uma simetria, essa relação é simétrica. Se para todo par xy em A, xry e yrx implicar em x igual a y, essa relação é dita antissimétrica. Tá? Usando aqui aquele símbolo que nós aprendemos no vídeo passado. Né, olha só. Sobre conectivos e tal. E por fim, se para todo x, y, z em A, nós tivermos
XRY e YRZ implicarem em XRZ, então essa relação é transitiva, ela transita do primeiro para o último. XRY e YRZ implica XRZ, do primeiro para o último direto, então eu transitei, essa relação é transitiva. Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver o exemplo da igualdade. O sinal de igual, né, é uma relação entre dois elementos, é uma relação, é um conjunto de pares ordenados. Será que ela é reflexiva? Como é que a gente faz isso? Se R é o igual, né? Vamos pensar aqui agora assim, né? A gente vai assim, se R sendo o símbolo igual, tá? Vou até apagar isso aqui para não atrapalhar esse igual aqui embaixo, né? Mas vamos supor que R é relação de igualdade. Se para todo x em A, né, vamos pegar uma relação de igualdade nos inteiros. Para todo número inteiro, x é igual a x? Então a relação de igualdade é reflexiva. Se para todo número inteiro, x é diferente de x? Não. Então ela não é antirreflexiva. Se eu pegar dois números inteiros x e y, se x é igual a y, isso implica que y é igual a x? Implica, né? Se x é igual a y, então y é igual a x. Então a relação de igualdade é simétrica. E se eu tenho x igual a y e y igual a x? X é igual a y? É óbvio, né? Essa relação é simétrica e antissimétrica. Mas é um exemplo legal, né, disso, porque tem o símbolo de igual logo aqui, né? Vamos pensar depois em um outro exemplo interessante. Mas, se eu pegar três números inteiros, x, y, z, se x é igual a y e y é igual a z, isso implica que x é igual a z? Implica. Então a relação de igualdade é transitiva. Ela é reflexiva, simétrica, antissimétrica, meio sem graça, né? E transitiva. Então, não é antirreflexiva e, bem, só isso. E aquela relação menor ou igual a, que a gente acabou de dar uns exemplos também. Vamos ver o que ela satisfaz? Para todo x pertencente aos inteiros, por exemplo, pegar a relação menor ou igual nos inteiros, né? Que a gente tinha feito. X é menor ou igual a x? Ele é menor ou igual. Se ele é igual, ele é menor ou igual a ele. Então a relação menor ou igual a é reflexiva, né? Essa relação aqui, ó, né? Menor ou igual a. Para todo x pertencente a, x não é menor ou igual a x? Não, isso não acontece. Então ela não é antirreflexiva. Ela é reflexiva, mas não é antirreflexiva. Não pode ser as duas coisas, né? Para todo x, y inteiros, x menor ou igual a y implica que y é menor ou igual a x? Não, nem sempre. Se os números forem iguais, sim, né? 3 é menor ou igual a 3 implica que 3 é menor ou igual a 3, claro. Agora, pega, sei lá, 2 e 5. 2 é menor ou igual a 5? Isso implica que 5 é menor ou igual a 2? Não. Então a relação menor ou igual não é simétrica. Não existe simetria, não existe isso. E se 2 inteiros x, y, se tiver x menor ou igual a y e y menor ou igual a x, quer dizer que x é igual a y? Nesse caso né? Se x é menor ou igual a y e y menor ou igual a x, eles só podem ser iguais, né? Então a relação menor ou igual a é antissimétrica e não é simétrica. Já é mais interessante isso aqui, né? Na antissimetria. E se x é menor ou igual a y e y é menor ou igual a z, então x é menor ou igual a z? Então a relação menor ou igual a, ela é transitiva. Interessante, né? Tem propriedades que nem toda relação sobre um conjunto vai satisfazer. A gente viu agora o exemplo da igualdade, exemplo de menor ou igual a. Tem alguns exemplos que você pode treinar, por exemplo, menor, maior ou igual a inclusão de conjuntos, né? Aquele símbolo de subconjunto, né? Uma relação sobre o conjunto de todos os conjuntos. Tá? Você pode brincar um pouquinho com isso. Recomendo que você faça exercícios também, né? Sempre legal de treinar e conhecer mais coisas. Vamos estudar agora uma relação muito importante, que é uma relação de equivalência. Tá? R é uma relação de equivalência. A gente vai falar que R é uma relação de equivalência se ela é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva. Tá? Então toda relação R é uma relação de equivalência se ela for reflexiva, simétrica e transitiva, se ela tiver essas três propriedades. A gente viu a relação igualdade entre números, que acabou de fazer no exemplo, e a gente viu que ela era reflexiva, simétrica e transitiva. Então uma relação de igualdade é uma relação de equivalência. Tá? É uma relação esperada pelo nome, né? Equivalência. O 2 equivale ao 2, vamos pensar intuitivamente assim, né? Outra relação de equivalência também interessante é a relação tamanho de conjunto. Tem o mesmo tamanho, a relação ter o mesmo tamanho é legal. Né? Por exemplo, eu tenho um conjunto A.
eu tenho um conjunto B, se eu tiver a relação R, se R for a relação, como eu falei, tem o mesmo tamanho, né? Se A e B são conjuntos finitos, tá? Que não são infinitos, né? Não são os inteiros, não são naturais, mas são conjuntos finitos de números, né? Essa relação é uma relação de equivalência, né? A relação que pega, por exemplo, o tamanho de A, se o tamanho de A for o tamanho de B, né? Então, a RB, essa relação R é uma relação de equivalência. Você pode perceber que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Não é difícil perceber, né? Faça esse exercício em casa, mas só intuitivamente, né? Olha só. Você tem dois conjuntos que pertencem a R, né? Que eles têm o mesmo tamanho. Bem, A tem o mesmo tamanho que A? Tem. Reflexivo, né? Assimétrica. Se A tem tamanho de B, então B tem tamanho de A? Tem. Simétrica. E se A tem tamanho de B e B tem tamanho de C, isso implica que A tem tamanho de C? Implica, então. Mas escreva isso direitinho, é um exercício bacana você escrever isso e demonstrar com bastante detalhe, tá? Vamos ver agora um exemplo interessante pra caramba de relações de equivalência, que são a relação de congruência módulo N. Vamos lá? Olha aí, pessoal, a definição. Seja N um inteiro positivo, tá? Ou ele pode ser 1, 2, 3, 4, né? A gente vai dizer que dois inteiros x e y são congruentes módulo n, tá? Congruentes módulo n, a gente vai escrever isso aqui, ó, quando x e y for, né, x for congruente a y módulo n, se n dividir x menos y, tá? É isso, né? Então, se n é um número inteiro positivo, a gente vai dizer que x e y são congruentes módulo n, vamos escrever esse símbolo, se x e y for divisível por n, ou n dividir x menos y, tá? Pode parecer meio confuso, mas não é tanto assim, porque a gente já sabe o que é uma divisibilidade. Essa simbologia nova, tem três risquinhos, entre parênteses mod n, né, de módulo n, mas a definição dessa simbologia é simples, nós já estudamos. É a definição de ser divisível, né? Isso aqui significa que x menos y é divisível por n, ou seja, existe um número inteiro, tá, que x menos y é igual a esse inteiro vezes n. Em outras palavras, a gente pode pensar que x e y são congruentes módulo n se x menos y é um múltiplo de n. A gente pode pensar, não definiu múltiplo ainda, mas você sabe o que é, não é? Bem, a gente pode fazer algumas brincadeiras com isso, tá? Antes de tudo, a gente pode provar que essa relação, né, congruente módulo n é uma relação de equivalência. Tá? Eu não vou provar tudo aqui, mas fica como exercício, né? A gente tem que fazer a prova que essa relação lá é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva, né? Reflexiva é meio que direto, né? Olha só. O que é ser reflexiva? Você esboçar aqui uma ideia, né? Ser reflexiva quer dizer que x tem que ser tem que relacionar com x, né? X é Rx, ou seja, x ser congruente a x módulo n. Em outras palavras, n tem que dividir x menos x. X menos x é zero. Qualquer número divide zero. Ou seja, existe um inteiro, tal que zero é igual a n vezes esse inteiro? Existe, é o zero. Zero é igual a n vezes zero. Então, n divide x menos x, né? Divide zero, mais zero é x menos x. Então, x congruente a x módulo n, para todo n. Tranquilo, né? Essa é a esboço de demonstração de que essa relação ela é reflexiva, tá? Você pode pensar depois em simétrica, né? Mostrar que se x é congruente a y, então y é congruente a x. Também não é complicado, deixa como exercício. E a outra também, que não é nada complicado, é mostrar que ela é transitiva, né? Que se x é congruente a y e y é congruente a z, então x é congruente a z. Também não é complicado. Faça como exercício, tá bom? Vale a pena de treinar. Vamos fazer alguns exemplos para te entender o que é congruência. Tem algumas perguntinhas para te pensar aqui. A primeira delas é: 3 é congruente a 13 mod 5? Será que é? Vamos ver. O que quer dizer ser congruente? X é congruente a y mod n se n divide x menos y, ou seja, x menos y é um múltiplo de n.
Quem que é o x aqui? É o 3, o y é o 13. Então aqui ficaria 13 menos 3, né? 13, aliás, x menos y, né? X menos y é 3 menos 13, né? Aqui vai ficar 3 menos 13. Opa, tá difícil hoje. 3 menos 13 é igual a menos 10. Menos 10 é um múltiplo de 5? É, né? Menos 10 é menos 2 de 5. Então, realmente, 3 é congruente a 13 mod 5. Entenderam? Porque 3 menos 13 é menos 10 e menos 10 é um múltiplo de 5. O particular é 5 vezes menos 2. Existe um inteiro, quando eu multiplico o 5, dá menos 10. Esse inteiro é menos 2, né? Então aqui 4 é congruente a 4 mod 6. Bem, x menos y vai ficar 4 menos 4, que é 0. 0 é múltiplo de 6? É, né? 0 é múltiplo de qualquer um, né? 0 é 6 vezes 0. Então, ele também. Então, 4 é congruente a 4 mod 6. Agora, será que 16 é congruente a 3 mod 4? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que ter 16 menos 3, né? X menos y, né? X menos y. 16 menos 3. Isso aqui é igual a 13. E 13 é múltiplo de 4? Não é, né? Não existe inteiro que eu multiplico por 4 dá 13, né? Então aqui molhou, aqui falhou. Então, a gente diz que 16 não é congruente a 3 mod 4. Tá? Simples, né? Então para verificar se um número é congruente a outro mod um outro, a gente tem que fazer a diferença de x com y e verificar se ele é múltiplo do n aqui de dentro. Aqui deu certo, aqui não deu. Então 16 não é congruente a 3 mod 4. Simples até, né? Parece complicado a escrita, mas a definição é razoavelmente simples. É a definição de divisibilidade. Tranquilo, né? Bem, pessoal, por hoje é isso. Nós entendemos o que é uma relação como um conjunto de pares ordenados. Uau, né? Ninguém imaginava isso, né? A gente tem uma noção intuitiva de que relação é uma coisa de comparação, mas a gente está estudando agora uma relação como sendo um conjunto de pares ordenados. A gente viu que essas relações, quando nós tratamos de conjuntos, pode ser uma relação sobre um conjunto ou uma relação de conjunto para outro, né? E vimos que essas relações têm propriedades interessantes. Elas podem ser reflexivas, antirreflexivas, simétricas, antissimétricas, transitivas. E quando ela é reflexiva, simétrica e transitiva, ela tem um nome especial, que é relação de equivalência. Tá? E isso, a gente estudou um exemplo, que é o exemplo de congruência módulo N, um exemplo bastante interessante. Tive alguns exemplos depois sobre isso, né, sobre como calcula a congruência módulo N. Vimos que não é tão difícil assim. É uma simbologia nova, mas a definição dela é até relativamente simples. Tá? No próximo vídeo, a gente vai estudar uma coisa muito interessante, que é um tipo de conjunto específico formado a partir de relações de equivalência. Esses conjuntos chamados classes de equivalência. Tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Bons estudos. Tendo dúvidas, é só mandar mensagem e vamos nos falando. Obrigado pela visualização e até a próxima. Valeu!